profecias. Ué, mas nós não estamos buscando ver o que os salmos têm para nós? Sim, e eles têm vários temas, temos visto isso, mas eles também trazem profecias. Profecias, inclusive, sobre a vinda de Jesus, como vimos na semana passada. Afinal de contas, dezembro é o mês do Natal, em que comemoramos o nascimento de Jesus, o Messias, como vimos. Essas profecias sobre a vinda do Messias mostram que devemos reverenciá-lo com os presépios, com os presentes. Vimos isso lá no Salmo 72, uma profecia de que o Messias seria adorado por reis vindos do Oriente, os famosos reis magos. Mas uma coisa importante em relação ao cumprimento dessa profecia, que vimos lá em Mateus capítulo 2, foi a atitude daqueles homens. Eles eram homens, certamente não eram reis, mas eram sábios do Oriente. E aqueles homens, eles entraram dentro de um local muito simples, provavelmente não era aquele estábulo onde Jesus nasceu, porque eles não chegaram lá no mesmo dia do nascimento de Jesus. Houve um tempo, né? A tradição diz que eles chegaram até Jesus no dia 6 de janeiro. Portanto, 10 dias, 12 dias depois do nascimento de Jesus. Mas, ao chegarem e entrarem naquela residência muito simples, certamente muito simples, aqueles homens cheios de sabedoria se curvaram a um bebê. Gente, não tem nada, humanamente falando, mais frágil do que um bebê. Que poder que um bebê tem, além de acabar com o nosso sono? Nenhum poder. Quando ele quer, ele acaba com o nosso sono mesmo. Mas fora isso, o bebê não consegue fazer absolutamente nada. Ele é totalmente dependente, totalmente indefeso. E aqueles homens cheios de sabedoria e provavelmente de poder, pelo menos poder financeiro, com certeza, se ajoelharam diante daquele bebê, porque eles criam que ali estava o rei de Israel. Ali estava o prometido. Por isso eu lhe pergunto, quando você olha para aquele bebezinho, aquela figurinha de um bebê num presépio, o que é que isso lhe diz? Qual é a imagem que aquela figura representa para você? O ser indefeso ou o rei? Aquele que venceu a morte com a sua própria vida. Pense nisso. Lembre-se de quem é o bebê, ou de quem ele viria a ser. Agora, uma das questões mais impressionantes sobre a encarnação de Jesus, pelo menos para mim, é que Deus confiou o seu próprio Filho em forma humana a uma adolescente, porque todos creem, todos os estudiosos do assunto creem que Maria fosse uma adolescente, uma moça de 16 anos, no máximo. As mulheres se casavam muito cedo naquela época. Deus confiou o seu Filho àquela adolescente. Ah, mas havia anjos para protegê-los. Não é bem isso que a gente vê nos evangelhos, não. Os anjos vinham e avisavam, foge daqui porque o rei mandou matar todo mundo, e foram eles para o Egito. Aliás, até dizem que o material que eles usaram, todos os custos que eles tiveram nessa viagem para o Egito, foram justamente cobertos pelos presentes ricos que receberam, presentes valiosos que eles receberam dos tais reis magos. Ou seja, Deus providenciou por meio daqueles presentes os recursos que eles precisariam usar para fugir para o Egito. Mas Deus não colocou um exército de anjos ao redor daquela casa simples, não. José e Maria tiveram que fugir, ainda que debaixo da orientação
e com os recursos que Deus lhes ofereceu. E essa é a sua vida. Deus não vai sair removendo todos os seus problemas à sua frente, não, mas Ele vai te orientar. Não vai por aqui não, vai por ali. E Ele vai providenciar recursos para que você possa ir lá e fazer o que deve fazer. Quando nós olhamos para essas circunstâncias da vida de Jesus, eu fico impressionado com isso. Deus teve muita confiança naquele casal, tanto em José quanto em Maria. A gente sempre se esquece de José, né? Mas ele foi muito importante também. Pai de criação de Jesus. Só que, por outro lado, em contrapartida, o que Deus pede de você é que você entregue a sua vida para Ele. Deus entregou o seu Filho aos cuidados de seres humanos, para que, uma vez Ele tendo cumprido a sua missão, nós fôssemos reconciliados com Deus e assim pudéssemos, porque antes nem podíamos, mas agora podemos, entregar nossas vidas nas mãos de Deus. Porque da mesma forma que o bebê era humanamente indefeso, nós somos espiritualmente indefesos. Nós não temos poder espiritual em nós mesmos. Não temos. Todo o poder que temos, quando o exercemos, vem do Senhor. Em nome do Senhor eu te digo. É assim que a gente se posiciona contra forças espirituais. Nós lemos isso na segunda carta, na carta de Judas, semelhante à segunda carta de Pedro, muito semelhante. Na carta de Judas, Judas diz que quando o anjo estava levando o corpo de Moisés para que pudesse ser utilizado novamente no Monte da Transfiguração, que demônios vieram tentar roubar o corpo de Moisés, e aquele anjo, o que ele fez? Que o Senhor te repreenda. Nem o próprio anjo usou o próprio nome. Nenhum anjo usou o seu próprio nome. Usou o nome do Senhor. Nem os anjos têm poder em si mesmos. Todo o poder emana do Senhor. Às vezes ele é mal utilizado. Infelizmente, humanamente falando, normalmente ele é mal utilizado. Porque nós somos seres humanos, somos falhos, somos corruptos. A nossa carne de nada presta. Mas precisamos nos lembrar dessa realidade espiritual, dessa nossa forma de estarmos à mercê de forças que nem compreendemos, não vemos, não sabemos o que está acontecendo. Nós temos que atentar para isso e entregarmos-nos nas mãos daquele que pode cuidar de nós, que pode nos proteger, fazer com Deus a mesma coisa que Deus fez com o seu Filho, entregando-o nas mãos de José e de Maria. Entretanto, apesar de dezembro ser a comemoração do nascimento de Jesus, da encarnação de Deus, a maior parte das profecias que os salmos trazem sobre o Messias não tratam do seu nascimento. Tratam da sua morte e da sua ressurreição. Afinal de contas, o que nos livrou do poder do pecado não foi o nascimento de Jesus, não foi o Natal. O que nos livrou do poder do pecado foi o sacrifício de Jesus, foi a Páscoa. Por isso que nós cristãos evangélicos valorizamos muito mais a Páscoa do que propriamente o Natal. É como Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele alerta os seus discípulos: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e vocês ainda estão em seus pecados. Então não foi o nascimento de Jesus que nos libertou dos nossos pecados. Óbvio, para ele morrer, ele primeiro tinha que nascer. Então não vamos deixar de comemorar o seu nascimento, mas sempre tendo em mente que o que realmente transformou a realidade espiritual da humanidade como um todo foi o sacrifício de Jesus.
Mas eu não quero falar da morte. Poxa, falar de morte em dezembro, né? Eu quero falar da ressurreição, justamente porque foi a ressurreição de Jesus que nos libertou do poder do pecado. Então, eu peço que você abra no Salmo 118. O Salmo 118 é um salmo que trata da ressurreição de Jesus. É uma profecia dada a um homem, não se sabe exatamente quem foi o autor do Salmo 118, não podemos afirmar categoricamente, mas certamente foi um homem inspirado por Deus. Eu vou começar a ler a partir do versículo 17, e farei uma série de interpolações, voltarei ao Salmo 118 outras vezes, tá? Vou sair para outros textos e voltarei ao Salmo, então peço que você não saia do Salmo 118. Fique nele, marque o Salmo 118, que você vai voltar a ele outras vezes. Então vamos lá, versículos 17 e 18. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Olha, está nítido. Aquele homem estava profetizando o que haveria de acontecer com Jesus. Qual homem que pode afirmar que não morrerá? Quem é que acha que vai viver para sempre? Não tem, nem Highlander. É só cortar a cabeça fora que ele morre também. Não existe isso de viver para sempre. Então isso aqui é um anúncio profético daquele que efetivamente não iria morrer. A morte não iria segurá-lo. Versículos agora 19 e 20. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. As portas da justiça, elas foram abertas por Jesus com o seu sacrifício, porque com o seu sacrifício, ele pagou o preço pelo pecado, porque o salário do pecado, o preço do pecado é a morte. Então, com a morte dele, ele pagou o preço que nós não tínhamos como pagar. E aí, nos justificou, porque nos justificou, nos tornou justos, ele abriu as portas para nós. Ou, numa outra metáfora, ele rasgou o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, que era o lugar da presença de Deus. Agora nós temos acesso à presença de Deus, graças ao sacrifício voluntário de Jesus. E eu digo que é um sacrifício voluntário, porque ele, como homem, ele não queria passar por aquilo. Ele tinha uma natureza humana completa, como a nossa, só que não corrompida. A mesma natureza de Adão, humanamente falando. Lá em Lucas capítulo 22, eu vou ler para você, não precisa abrir, versículo 42, nós vemos a famosa última noite de Jesus no jardim do Getsemane, e ele disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Cálice do sofrimento, o cálice da sua própria morte. Lembrem-se, na Páscoa ele disse: eis, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. No meu sangue. E ele disse: passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus se entregou à vontade do seu Pai. Ele se submeteu àquele sofrimento todo, àquela morte que não lhe era devida, porque ele era perfeito, não tinha pecado, por você. Pelo amor que Deus tem por você. E assim, ele abriu as portas da justiça divina, como acabamos de ler aqui no Salmo 118, versículos 19 e 20. Ele abriu as portas da justiça divina para que entremos nós, os justos, os justificados, aqueles que creram nele. Não é para todos, é para aqueles que crerem, como João registrou as palavras de Jesus, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia.
João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, que entre pelas portas da justiça. Vejam como o Salmo está apresentando uma visão daquilo que 400 anos, 600 anos depois, aconteceria. Jesus falaria sobre aquilo. Jesus viveria aquilo que estava sendo profetizado. Mas, voltando ao Salmo 118, versículos 21 a 23. Dou-te graças porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Opa, mais uma referência importante aqui. Pedra angular. Vocês já viram aqueles arcos de pedra? Vocês já notaram que tem uma pedra no centro do arco, no alto? Normalmente num formato de trapézio. Aquela é a pedra angular. Como é que se fazia um arco? Fazia-se uma base de madeira e colocava-se aquela pedra em cima. E ia se encaixando as outras pedras. Quem segurava todo o arco era a pedra angular. Todas as outras pedras do arco estavam apoiadas umas nas outras, mas todo o esforço era colocado nela. Jesus é exatamente isso na vida daqueles que creem nele. Quem crê em Jesus pode se apoiar em Jesus e não cair. Nós olhamos, quem gosta de seguir páginas de arqueologia como eu no Facebook, vê N arcos que foram construídos pelos romanos, pelos gregos, e estão aí até hoje. Está lá o arco. Milhares de anos se passaram e aquelas pedras continuam apoiadas numa única pedra, a pedra angular. E nós vemos aqui neste salmo, o autor do salmo profeticamente falando que aquele que viria seria uma pedra rejeitada pelos construtores, mas aquela pedra seria a mais importante de todas. E da onde que eu estou tirando isso? É da minha cabeça? Não, 1 Pedro. Aí agora, se você quiser acompanhar, era uma passagem um pouquinho mais longa, mas não deixe marcado lá o Salmo 118, a gente vai voltar lá. 1 Pedro 2, de 4 a 10, é uma passagem que a Sociedade Bíblica chama de a pedra viva e o povo escolhido. À medida que se aproximavam dele, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Isaías 28, 16. Pedro está citando mais uma profecia sobre Jesus, sendo a pedra angular. A pedra na qual devemos depositar a nossa confiança e não seremos envergonhados. Versículo 7, ainda de 1 Pedro 2. Portanto, para vocês, os que creem, o condicionante está aqui, claro, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, e aí ele cita Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. O texto que lemos anteriormente. Só que aí ele vai e acrescenta Isaías 8,14.
não apenas se tornou pedra angular, mas também se tornou pedra de tropeço, rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também vocês foram destinados. Versículo 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora eu te pergunto, que tipo de pedra é Jesus para você? Nós acabamos de ouvir textos do Antigo Testamento citados no Novo Testamento, profetizando que Jesus seria uma pedra, seria uma parte importante na construção de um templo, da casa de Deus. Ele é uma pedra angular, ele não deixa de ser. Ele é a pedra mais importante do arco, onde todas as outras pedras se apoiam para ficarem de pé. Mas para isso é necessário crer nele. E se você não crê nele, é o que Pedro acabou de dizer. Se você não crê nele como pedra angular, ele se torna em pedra de tropeço, para você cair. Você tropeça nele e cai. Não existe na Bíblia citação que nos permita acreditar que mesmo sem crermos nele, entraremos pela porta dos justos. Não há base bíblica para isso. É só desejo. Desejo. Infelizmente, disseminado. Voltando ao Salmo 118. Versículos 24 e 25 agora. Vejam, ele muda o tom. Ele agora apresenta um tom mais festivo. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos, exultemos nesse dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós os abençoamos. O Senhor é Deus, fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Opa, levando ramos? Mais uma referência importante aqui do Salmo 118, Mateus capítulo 21. Vamos lá, vamos ver a entrada triunfal de Jesus. É um texto que normalmente é lido no domingo de Ramos, que comemora exatamente esse acontecimento. Vejamos, quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhes que o Senhor precisou deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a vocês, humilde, montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores. Olha a citação aqui do Salmo, a profecia do Salmo 118 se cumprindo, e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele, e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Uma citação direta do Salmo 118. Hosana nas alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? E a multidão respondia: este é Jesus, o profeta
de Nazaré da Galileia. Como você tem reagido à chegada de Jesus? Você tem festejado a chegada de Jesus à sua vida a cada manhã? A cada manhã? Sim, porque quando acordamos, nosso primeiro pensamento precisa, para o nosso bem, para o seu bem, ser para aquele que abriu as portas da justiça para nós. E assim buscar a presença dele por meio do seu Espírito em nós, para que nós possamos ter um dia bom, um dia satisfatório, apesar de todas as circunstâncias. Como você recebe a chegada de Jesus? É com festa ou é com indiferença? Concluindo o Salmo 118, versículos 28 e 29, que eu projeto aqui, para que você não precise mais voltar àquele pedaço da Bíblia. Vamos ler juntos? Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Aleluia, aleluia. Sobre a crucificação de Jesus, é um salmo que para mim é impactante. O Salmo 22. Mas, a pedidos, vai ficar para um outro momento. Para a Páscoa. Fica para a Páscoa. Concluindo então, a chegada de Jesus pode e deve ser festejada. O Natal é uma festa pela chegada de Jesus. Podemos e devemos sim comemorar e festejar. Jesus está chegando. Da mesma forma como foi comemorada a sua chegada em Jerusalém, na véspera da Páscoa, na sua entrada triunfal que acabamos de ler. Mas não restrinja a sua comemoração ao nascimento de Jesus, ao Natal, à encarnação de Deus. Não restrinja, estenda a sua comemoração à perspectiva da missão que aquele bebê deveria realizar quando crescesse, quando chegasse o seu momento. E ele cumpriu essa missão com a sua vida, mas também com a sua morte. E principalmente com a sua ressurreição. E esse Salmo 118, ele é maravilhoso em tantos aspectos, que eu nem precisei puxar outro, bastou ele. Não é possível ficar indiferente a Jesus, pois a função que ele representará em sua vida dependerá da sua fé nele. Se você crer que ele é o Filho de Deus e que agora está à direita do Pai, ele será a pedra angular na sua vida. Você se apoiará nele e permanecerá de pé. Mas se você não crer nele, ele será pedra de tropeço. E quando você chegar diante do trono de Deus, aí será tarde demais. Creia no Senhor Jesus, como o Filho de Deus, o Deus encarnado, que veio até nós no Natal, cumpriu a sua missão de vida e foi embora. Mas não foi embora para sempre, porque ele voltará. E até lá, está à direita do Pai, intercedendo por você. Como você vê Jesus? Que tipo de pedra ele é para você? Feche seus olhos, eu quero orar por você.